A gente costuma falar que a única vez na Bíblia em que Deus se coloca à prova, quando Ele diz, provai-me nisto. Por exemplo, o Denis diz que decidiu fazer provar a Deus. A única passagem em que Deus se coloca à prova é quando Ele fala dos dízimos, que Ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas, ou seja, bênçãos que não dá para contar. Deus promete derramar bênçãos que não dá para contar. Mas a pergunta é a seguinte: será que Deus colocaria a divindade dele à prova apenas por míseros 10% do ganho de um comedor de feijão? Deus, porque quando Ele diz assim, provai-me nisto, é como se Ele dissesse, em outras palavras, o seguinte: me teste, faça uma experiência e veja se eu sou Deus, se eu cumpro ou não a minha palavra, se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Então, Deus está colocando a divindade dele à prova. E eu fiquei pensando comigo mesmo, será que Deus colocaria a sua divindade a teste, à prova, por apenas os míseros 10% do ganho de um comedor de feijão? Algo tão grande, só para ter isso? Eu tenho certeza que não. Na verdade, quando Deus fala de dízimo, Ele tem um conceito que, infelizmente, poucas pessoas alcançam a profundidade desse assunto. Qual é o conceito que normalmente as pessoas têm em relação à palavra dízimo? Por exemplo, lá fora, se você falar com os seus conhecidos a palavra dízimo, qual é a primeira impressão, o primeiro pensamento que vem na cabeça deles? Vem assim: pastor ladrão, roubo, enganação. Não é isso? Esse é o conceito que tem o incrédulo a respeito do dízimo. E quando a gente fala a palavra dízimo dentro da igreja, então o conceito é: 10% do que eu ganho vai para o altar. Aqueles que estão dentro da igreja, mas têm uma visão mais espiritual, um pouquinho mais espiritual, dizem assim: não. Os primeiros 10% do que nós ganhamos. Essa é uma visão um pouquinho mais espiritual. Mas e no céu? Qual é o conceito de dízimo? E Deus, como Ele vê essa palavra? O conceito de Deus é que Ele, a vontade dEle, estejam sempre venham sempre em primeiro lugar na nossa vida. O conceito de Deus é que Ele seja o primeiro em tudo. Como nós vamos ler aqui em Colossenses, Paulo escreveu aos Colossenses e disse assim, preste atenção: e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ou seja, Ele é a razão da nossa subsistência. Se não for por Ele, nada subsiste. O mundo, tudo depende dEle. Ele é o nosso provedor. Ele é antes, Ele veio primeiro. Jesus não veio ao mundo quando nasceu de Maria. Jesus já existia antes da formação do mundo.
Ele participou de toda a criação, por isso que quando o ser humano foi feito, Deus disse: façamos o homem, porque Deus já tinha, Jesus já estava ali também. Então, Jesus veio antes de tudo, toda a natureza é controlada por Ele, a semente que germina, a chuva que cai, o sol que nasce na hora certa, tudo acontece dentro de uma perfeição. É uma engrenagem extremamente complexa, não dá para entender como Deus faz, por mais que a ciência avance. Eles falam sobre a partícula de Deus, eles tentam descobrir como é que Deus fez, como é que Deus criou, e por mais que a ciência, a física estudem, ninguém consegue explicar como é que se faz todas as coisas. Você vê que o ser humano não pode produzir água. Com toda a tecnologia que existe no mundo, o ser humano não pode produzir água, o ser humano não pode produzir sangue, o ser humano não pode criar ouro. O ouro que está aí no planeta é o mesmo que tinha quando Deus o criou. Ele fez todas as coisas, então Ele vem primeiro, tudo subsiste nele, ou seja, Ele é a razão da nossa subsistência. Sem Ele não há como existirmos, sem a fidelidade dEle não há como existirmos. Então Paulo está dizendo, todas as coisas subsistem por Ele. E no versículo 18 diz assim: e Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Quer dizer, a igreja, nós, igreja, não é igreja universal, não é igreja A, B ou C, mas a igreja do Senhor Jesus é formada por todos aqueles que praticam isso no mundo. A igreja do Senhor Jesus é formada por todas as pessoas, de todos os povos, de todas as línguas, que colocam Ele acima de tudo e de todos, que colocam a vontade dEle em primeiro plano, em primeiro lugar. Então, Ele é o cabeça dessa igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, ou seja, primogênito dentre os mortos, porque Ele foi o primeiro a ressuscitar, para que em tudo tenha a preeminência. O que é preeminência? É a qualidade de preeminente, é a qualidade do que ocupa o lugar mais elevado e que está acima dos demais, é aquele que tem excelência, é aquele que tem vantagem, é aquele que está distinto. Isso é ser preeminente. Então Ele é preeminente. Ele, em outro texto, aliás, em outra versão da Bíblia, fala, Ele tem a primazia. Então Ele vem primeiro, Ele tem o primeiro lugar. Esse é o conceito, eu vou descer para ficar mais perto de vocês, esse é o conceito de Deus, esse é o conceito do céu, acerca de dízimo. E quando você vê com esses olhos, por esse ponto de vista, os primeiros 10% dos seus ganhos se tornam insignificantes. Ser dizimista significa colocar sempre a vontade de Deus em primeiro plano. Você ou uma pessoa, não é infiel apenas quando ela toca nos primeiros 10% dos seus ganhos. Uma pessoa é infiel a Deus quando ela coloca a vontade dela à frente da de Deus em qualquer momento, em qualquer situação. A pessoa, quando ela peca, quando ela comete um pecado, ela fez a vontade de quem? Dela ou de Deus? Então ela tocou no dízimo, ela tocou na santidade do Senhor. No momento em que a pessoa peca, então ela coloca Deus em segundo plano e a vontade dela na frente. E aí há uma quebra de aliança.
E a partir daí é óbvio que isso vai trazer consequências para a vida da pessoa, porque ela está roubando de Deus. A santidade pertence ao Senhor, Ele é santo, Ele é distinto, então nós temos que santificar o nome dEle em tudo. Ser dizimista é colocar Deus pela manhã como primeiro pensamento. Às vezes a pessoa devolve os primeiros 10% do que ganha, mas ela não pratica essas coisas. Por exemplo, você fechou os seus olhos ontem à noite, a gente dorme profundamente, aí você abre os olhos pela manhã, primeiro pensamento, Deus seja louvado. Primeira pessoa com quem você fala, com Deus. Primeira pessoa que você ouve, Deus. Você abre a Bíblia e você medita, ainda que seja num versículo, mas aquela ação de primeiro lembrar dele é dízimo. Amém, pessoal? Quando você faz as suas orações, nas suas petições, você pode estar sendo dizimista ou você pode estar roubando de Deus, você pode estar tocando no dízimo. Como assim, bispo? Depende de como você pede. Porque se o que você pede para Deus só visa o seu prazer, o seu lucro, o seu bem, e não visa a vontade de Deus, não visa a glória de Deus, então você já está tocando naquilo que é de Deus. Jesus deu dízimo no Getsemane, quando ele orou dizendo, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas contudo não se faça a minha, mas a tua vontade. Ou seja, ele falou o que ele queria, que era não ir para a cruz, como humano ele não queria sofrer, mas logo em seguida ele diz, contudo não se faça a minha, mas a tua vontade. Isso é dar o dízimo, isso é uma oração de alguém que entende que ele é antes de todas as coisas, ele é o cabeça, ele tem a preeminência. Então nós temos nessa oração um exemplo. Por exemplo, às vezes a gente atende na igreja mulheres, esposas que foram abandonadas pelo marido. Há dois tipos de esposas que vêm pedir oração. Tem aquela esposa que chega e diz assim, pastor, por favor, ora para o meu marido voltar. Meu marido foi embora, me largou, está nos braços de outra, ora para ele voltar. Ela quer que ele volte a qualquer custo, porque ela quer um corpo quente ao lado dela na cama. Então, de qualquer jeito, ela diz, eu quero que ele volte. É igual quem vai lá na casa do encosto, lá que dizem que traga a pessoa amada em 7 dias. Não quer saber como, mas ela quer que traga. Então, às vezes tem mulher que chega, ora aí para ele voltar. Ela quer que ele volte de qualquer jeito. Mas tem mulher que chega assim e fala assim, pastor, ora para o meu marido voltar. Mas eu já falei para Deus, que se ele não for de Deus, também eu não quero ele para mim. Primeiro ele tem que ser de Deus, porque se ele não for de Deus, eu não quero ele para mim. Quer dizer, esse pensamento já é um pensamento do dizimista, daquele que coloca a vontade de Deus à frente da sua. Ou seja, o que eu quero não é para o meu prazer, eu quero para a glória de Deus. A pessoa está sempre pensando na vontade de Deus. É a mãe que pede para o filho sair da cadeia. Tem uma que vem e diz assim, eu quero que ele saia. Ora, de qualquer maneira ele tem que sair. Eu vou para o altar, eu vou fazer um voto, eu vou fazer um desafio, mas eu quero que ele saia. Mas tem aquela que diz assim, olha pastor, eu já falei para Deus, que se for para ele sair, não se entregar para Deus, então não estou nem querendo que ele saia. Primeiro ele tem que ser de Deus, para depois ser meu. Quem está me entendendo, pessoal, faz assim. Então, essa é a cabeça de uma pessoa que o tempo todo está colocando Deus em primeiro lugar. Quando você já ouviu ou já leu na Bíblia, diz o texto sagrado, o homem é provado pelos louvores que recebe. E também está escrito, aquele que faz um elogio está armando uma cilada para o elogiado. Por quê? Por quê? Porque até nesse momento a gente corre o risco de tocar no dízimo. Eu falava para as pessoas aqui outro dia eu vi o Bispo Macedo dando dízimo. Tem gente que deve estar pensando assim, quanto será que foi? Qual terá sido o valor? Mas não foi esse dízimo que você está pensando, não é do dinheiro, não. Um caso simples, em que um senhor deu testemunho, e ele disse que queria abraçar o Bispo Macedo, queria conhecer o Bispo Macedo, e o Bispo Macedo foi lá e falou, então abraça agora, pode me abraçar agora.
que ele falava mal da igreja, falava mal do Bispo Macedo, ele falou, pode abraçar. E quando abraçou o senhor, falou, poxa, que prazer eu poder abraçar o senhor, que é o líder dessa obra tão grande. Na mesma hora o Bispo Macedo bateu no ombro dele e falou assim, não, meu amigo, o líder está dentro de você, que é o Espírito Santo. O que é isso? É dar o dízimo. Quando você recebe um elogio, qual é a sua reação? Se alguém chega para você e fala para você assim, fulano, olha, você arrebentou, hein? Olha, você faz isso aqui com maestria, você é muito bom nisso que você faz. Qual é a sua reação naquele momento? Porque se você nessa hora faz assim, ó, obrigado, não precisava tanto. Pronto, você tocou no dízimo, porque você tocou na glória de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Isso aí é uma casca de banana. Se alguém te elogiar, colocou uma casca de banana no teu caminho. Cuidado com isso, não estufa o peito não pensa que você é alguma coisa não. Na mesma hora, transfira a glória para Deus. Foi isso que o bispo fez, na mesma hora. Não, está dentro de você o líder, rapaz, é o Espírito Santo. Amém, pessoal? Então cuidado com o elogio. Não toque naquilo que é de Deus, não toque na glória de Deus. Esse é um dos segredos da Universal. Eu pergunto, quem na Igreja Universal, me fale qual o líder da Igreja Universal, qual é o bispo, qual é o pastor que recebe glória? Quem absorve glória? Eu pergunto, quando você chega na porta da igreja, está lá a foto do bispo, escrito Ministério Bispo Macedo? Não, nas igrejas Universal está escrito Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor. Aqui está Ministério Bispo Macedo? Não, está santidade ao Senhor. É o tempo todo esse espírito, esse pensamento, o pensamento de João Batista. João Batista, quando foi dar testemunho de Jesus, ele disse, esse é aquele de quem eu falei para vocês. Ele está vindo depois de mim, porque João Batista começou o ministério primeiro, mas ele é antes de mim, porque ele tem a primazia, ele veio antes de todas as coisas. Quando chegaram para João Batista e disseram, olha, Jesus está fazendo um monte de milagres aí, está fazendo mais milagre que você. Ele falou, importa que ele cresça e eu diminua. Isso é dízimo. Dízimo é você colocar a vontade de Deus à frente da sua, o tempo todo, em todos os momentos, em tudo que você fizer. Amém, pessoal? Hoje é domingo, dia 28 de maio, não é isso? Dia de Pentecostes. Hoje é dia de Pentecostes. O Pentecostes aconteceu 50 dias depois da Páscoa, depois da ressurreição de Jesus. Hoje, literalmente, essa data de hoje comemora-se o dia de Pentecostes. Essa semana está sendo assim para os judeus também. Ora, por que no dia de Pentecostes Deus derramou o Espírito Santo? Por que não foi em outro dia? Por que Jesus subiu aos céus e esperou passar exatamente 50 dias da ressurreição dele, e no dia de Pentecostes aconteceu o batismo com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, quando ele é dado para uma pessoa, significa dizer que aquela pessoa se tornou primogênito de Deus. Deus faz, para quem ele está dando o Espírito Santo, ele faz de você o filho primogênito dele, como o Senhor Jesus o é. Ele te coloca na mesma condição. E por que na semana de Pentecostes? Porque na semana de Pentecostes comemorava-se a semana das colheitas, e era quando o povo separava as primícias para dar para Deus. Em outras palavras, o fato de Deus derramar o Espírito Santo naquela semana, é como se Deus estivesse dizendo para o ser humano assim, quando vocês me colocam em primeiro, vocês também se tornam primeiros para mim. Ah, minha amiga, meu amigo, e se você se tornar primícia de Deus, se você for o primogênito de Deus, você não faz ideia do que Ele dá para você. Ele é dono de tudo. Não é simplesmente 10%, ainda que seja os primeiros 10% do que você ganha. Não. Você sabe que tem gente que tem tanto esse pensamento de que dízimo é dinheiro, que às vezes a gente encontra pessoas que dizem assim, bispo, eu cresci na igreja,
pessoa que encontra a gente na rua, eu cresci na igreja, minha mãe está lá, ela frequenta. Aliás, eu não vou não, mas eu sou dizimista, eu mando meu dízimo por ela. É dizimista nada, você é um doador de dinheiro, só isso. Dizimista não é dar dinheiro, dizimista é colocar a vontade de Deus à frente da sua, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, até nos seus sonhos. Até no seu sonho você teme não fazer alguma coisa que desagrada a Deus. Quem está me entendendo faz assim. Isso é ser dizimista, e é isso que faz com que Deus abra as janelas dos céus. Se você fala assim, eu queria ver, poxa bispo, eu leio lá que Deus abre a janela dos céus e derrama bênção sem medida, eu queria ver esse testemunho. Veja, olha para a Igreja Universal, olha para a Igreja Universal, olha de onde ela saiu e olha onde ela está, no mundo todo. Hoje a gente tem pastores nativos das outras nações, que às vezes vêm aqui para visitar o Templo de Salomão, e a gente atende ali atrás, vem pastores de outros países, que falam idiomas diferentes, que às vezes a gente vai cumprimentar eles, é só um abraço, mas não dá para conversar, só sabe que é irmão na fé, porque é primogênito também, nasceu de Deus, então a gente abraça, mas não sabe nem conversar, porque eles são de outras nações. Então a obra não para de crescer. Anos atrás, eu vi um jornalista fazer uma matéria sobre a Igreja Universal, e ele colocou lá uma frase no texto dele, que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, a Igreja Universal cresce de forma tão rápida, que se a gente tentar fazer algum censo sobre a igreja, até o momento de você publicar no jornal, ele já está desatualizado, os números já estão desatualizados, porque ela não para de crescer. Ou seja, bênçãos que não se podem contar, bênçãos sem medidas. Por quê? Porque Ele tem sido o Senhor. Nenhum homem recebe glória. A glória não é para o homem, a glória é dele. Tudo é com Ele, por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele tem a preeminência. Nele nós subsistimos, sem Ele não há vida. E nós o reconhecemos como primeiro. Amém, pessoal? Temor, andar em obediência, se afastar do pecado é ser dizimista. Toda vez que o diabo traz uma tentação para você, e você diz, não, eu vou fazer a vontade de Deus, você deu o dízimo. Isso é muito mais profundo do que as pessoas possam imaginar. E se você absorver esse espírito, pode ter certeza, você nunca mais vai olhar para a palavra dízimo da mesma forma, e nunca mais você vai tratar a Deus colocando Ele em segundo plano, em segundo lugar. Ele vai ser o primeiro. E a primeira coisa que acontece, você recebe o Espírito Santo, e você se torna primogênito de Deus. Amém, pessoal?